Agora, o momento da palavra. Aleluia! Santo é o poder do nosso Deus. A palavra que Deus trouxe está na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Olha que chique. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se todos procuram, às vezes o povo quer procurar para achar. Se você ponhar no aplicativo aí é mais rápido, né? 1 Coríntios, capítulo 2. Pedi os irmãos que prestem bastante atenção. Paulo é muito sábio demais, dá um trabalho pra gente entender ele, né? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vocês viram o que a gente fala sempre aqui? Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Quando Deus me trouxe essa palavra agora mais cedo, eu falei: Senhor Jesus, não me arruma essas coisas não, porque, como dizia Davi, né, eu não me exercito em grandes assuntos e nem coisas que são muito elevadas para mim, Senhor. Mas o apóstolo Paulo escrevia à igreja de Corinto, irmão, procurando com isso instruir o povo. Na verdade, a síntese disso tudo é espiritualidade. É estar mais na presença de Deus, é se entregar mais ao Espírito Santo de Deus. Como Deus deu a palavra esses dias aqui, essa semana ainda, falando sobre abrir a porta, sobre dar vazão ao Espírito Santo, para que ele possa ter livre curso no nosso meio. Então nós entendemos o significado da palavra, da frase ter livre curso no nosso meio. É não ter nada que impeça ele de transitar entre nós. Pensamentos lá fora, ou seja, da vida exterior, das coisas dessa vida, preocupações, rancores, tudo isso impede o Espírito Santo de estar, de trabalhar, de agir nas nossas vidas. Isso causa tristeza, porque muitas vezes nós ficamos sem resposta
e achamos que Deus não falou. Isso não é verdade, Deus fala sempre. Dificilmente Deus se cala. Normalmente nossos ouvidos que são tampados, né? Pelas coisas dessa vida. E o Senhor quer essa manhã chamar a nossa atenção para te perguntar o quanto você tem sido espiritual. Poxa, Rodrigo, você não perdoa. É uma atrás da outra. A palavra, gente, pelo amor de Deus. Você acha que eu vou trazer a palavra da minha casa? Não foi o que o Senhor mesmo aqui falou na boca de Paulo? As coisas do Espírito só se entendem em Espírito. E as coisas da carne, na carne. Falou que os príncipes desse mundo não compreendem as coisas de Deus. E para eles lhe parece loucura. Quando o nosso Deus é Deus, pura e simplesmente, glória a Jesus, nada dessa vida é capaz de nos influenciar, é capaz de nos iludir. Tudo é muito bom, tudo é muito maravilhoso, a gente se alegra. Se alegra com bens materiais, se alegra com filhos, se alegra até mesmo com a igreja. Mas quando Cristo está dentro do nosso coração verdadeiramente, cumpre-se aquele contexto de uma palavra, não me lembro onde está escrito, que diz: é lícito gozar os bens que Deus dá, mas estes não podem satisfazer a alma. Quando o nosso Deus é o dinheiro, quando o nosso Deus é a fama, quando o nosso Deus... E isso acontece, tá, irmãos? A gente está falando de uma verdade verdadeira. Isso acontece e não é pouco. Então a gente acaba sem querer dando mais valor para as coisas que se pode conquistar do que as coisas que nos são dadas pela graça do Filho de Deus. Isso é tão triste, irmão. É tão triste porque a nossa fé fica vazia. A gente fica fraquinho, desanimado, desacreditado. Aí acontece aquela parte que a palavra fala que as nossas orações são impedidas. E são mesmo, elas ficam no telhado da casa porque tanta coisa nos aborrece. Tanta coisa nos entristece, que a gente ora como quem está fazendo uma reza, meio que em vãs repetições. E orar é conversar com Deus, papear com Deus, sabe? Como você fala com um amigo, você conversa, você troca ideia, você troca experiência. E essa manhã é isso que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, quer de todos nós. Deus quer um relacionamento mais próximo com você. Deus quer falar com você de mais de perto, mais próximo, mais intimamente. Mas o que é espiritual discerne bem, e ele de ninguém é discernido. Então as pessoas veem a sua devoção quando você é espiritual verdadeiramente e falam: mas, imagine, você tem tudo para viver as coisas dessa vida, para aproveitar, para curtir, enfim. Aí olha uma mulher com Bíblia debaixo do braço, de saia, tanto importa também, mas indo na presença de Deus. Imagina, bom, é muito simples. Imaginemos nós no dia 31, que assim ser essa sexta, aqui vem. Lá em Santo Amaro, é o miolinho da Zona Sul ali. A turminha tudo saindo pra gandaia, saindo pra noitada, e nós saindo pra vigília. Aí fica, meu Deus, mas que bagunça é essa, né? As pessoas não vão discernir o que nós discernimos. Vão dizer:
Eu não vou entender. Não consigo entender. Por isso que a palavra fala: e ele de ninguém é discernido. Ninguém vai compreender o motivo da tua adoração. Porque ele não é espiritual. Ele ainda não conheceu a Cristo. Mas nós discernimos bem. Por isso que fé não se demonstra. Fé se vive. Não me faz diferença se você acredita ou não no que eu acredito. Eu acredito. Os irmãos conseguem entender isso, irmão? Vou falar uma besteira aqui pra vocês que é só uma concepção. E me corrijam se eu estiver errado. Evangelização. Ai, meu Deus, tem misericórdia, eu só arrumo a cabeça, mas vou pregar. Se é Deus que está dando, eu creio por fé que Deus vai honrar. Evangelização, tem tudo a ver com esse contexto aqui. Adianta eu pregar o evangelho para quem não quer ouvir? Respondam aqui para mim no zap, irmão. É óbvio que não. Ele não quer ouvir. Ele não tem interesse. Aí você vai fazer o quê? Empurrar a goela abaixo? Não, você tem que ouvir. Você tem que ouvir. Eu vou ficar aqui gritando no ônibus e você vai ter que me ouvir. Eu vou evangelizar aqui no metrô. Não adianta. Precisa de uma... Eu tenho muito cuidado com esse negócio de evangelização. A gente já pensou várias vezes sair, entregar panfleto, e alguma coisa me impede. Eu, Senhor, mas eu preciso falar do teu reino, eu preciso. Mas sabe o que fala lá em Eclesiastes? E não é nem o texto. Eu vou achar depois o capítulo. Se vocês acharem aí, digita essa frase no Google. Eu não quero digitar aqui para não perder a comunhão da palavra. Eu tenho tudo aqui na mão, tenho uma telona na minha frente, mas eu não quero mexer. Eu só fico olhando no zap aqui a interação de vocês. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Tem aí eu acho que em Eclesiastes. Se vocês digitarem isso aí, vocês vão saber qual é o capítulo. Me falem aqui, meus irmãos, por favor. Então, até para fazer o que é bom, tem que ser na hora certa. Precisa de um caminho de Deus. Aí a evangelização tem seu real efeito. Sai de porta em porta? Não sei. Cada um com seus cada um. A mim ainda não foi dado isso. A mim ainda não. Mas pelo amor de Deus, não estou condenando ninguém. Estou falando que é o contexto da palavra sobre a espiritualidade. Não adianta eu te fazer querer sentir o que eu sinto se você ainda não passou por essa experiência. Então, as pessoas normalmente não entendem a gente sair para adorar a Deus, a gente sair para vigília. Eu passei domingo, a Bia é uma mocinha, tem 16 anos, uma menina linda. Não é porque é minha filha, mas minha filha é simpaticíssima. O Caio é mais carrancudo, mas a Bia é uma mala velha, igual o pai. A Bia, de saltinho, toda bonitinha, fez a maquiagemzinha dela e ajeita os cabelos, fica linda. Se perfuma toda e quando chega em casa tá cheirando comida, óleo de cozinha, porque passou o dia inteiro lá na cozinha com a mãe dela. E com as irmãs, cozinhando para a Irmandade, ajudando, picando tomate. Mas se isso não vende... Agora, pega ela em casa e fala, você vai, porque senão você vai levar uma pisa de criar bicho. Primeira oportunidade que ela tiver, ela nunca mais pisa na igreja. Então a gente precisa entender, irmãos, que é Deus que encaminha todas as coisas. Que é Deus que faz com que... Eclesiastes 11, a turminha tá me mandando aqui. Obrigado, viu? Deus que abençoe, é isso mesmo. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Lança teu pão sobre as águas, agora me lembrei. Depois de muitos dias o acharás, reparte com 7 até com 8. Então existe também o contexto de pregar o evangelho a toda criatura. Mas nem Cristo pregou por todo mundo. Ele pregou na região onde eles estavam. E ele mesmo disse, entrade na cidade e não vos receber bem, bate até a poeira e vai embora. E ele também falou que o profeta não tem honra na sua pátria. Então a palavra de Deus é muito abrangente.
ela não deixa nós confundidos nem envergonhados. O que eu quero dizer essa manhã é que quando a palavra fala salvação é individual mesmo. Você pode orar, minha irmã, para Deus salvar o teu esposo, salvar os teus filhos, para Deus converter, para Deus chamar, mas você tentar fazer eles compreender, fazer que eles sintam o que você sente, não vai funcionar. Ora, vocês são pessoas diferentes, são pessoas individuais. Eu conheci uma irmã, permita-me não falar quem, e ela também nem é daqui, não teria problema, que falava, e insistia, e brigava, e falava com os filhos, não, você tem que ir Deus, você tem que ser de Deus, você tem que ir para a presença de Deus, Deus vai te chamar, porque o diabo tá vindo aí, porque você vai morrer no inferno, porque vai pegar fogo no mundo, e... Gente, pelo amor de Deus, que chata! Ai, tá louco! Você sabe o que aconteceu? Nenhum dos filhos dela deu crente. Aliás, tem um que é espírita, kardecista. Exemplo, dê um exemplo. E deixa Deus trabalhar. Então, em suma, também não quero esticar muita palavra, a palavra tem ficado comprida, mas, enfim, é o que Deus dá. O Senhor quer essa manhã colocar em nosso coração, amados, uma consciência verdadeira de que Deus trabalha, mas que os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos com Deus são nosso relacionamento com Deus. O meu relacionamento, o relacionamento do Paulinho, o que lembremos-nos da parábola do trabalhador, das últimas horas das horas do trabalho, das diversas horas do trabalho. O pagamento foi o mesmo, mas cada um trabalhou um tanto, mas ele é o dono da vinha, ele paga como ele quer, o dinheiro é dele. E Deus reparte de forma igual para pessoas diferentes. A mesma palavra, do mesmo Deus, do mesmo Espírito, com a mesma unção, com a mesma intenção, mas para pessoas diferentes. Se eu Paulinho, vamos lá, tiramos um carro zero, igualzinho no mesmo dia. Daqui um ano meu carro vai estar de um jeito, ele vai estar de outro. Ele dirige de outro jeito, ele mora em outro lugar, ele usa outro tipo de combustível, ele carrega outro tipo de pessoa. Não é? É evidente que haverá uma diferença. E é assim que Deus trabalha, meus irmãos. Individualmente. Secretamente. Particularmente. E a palavra também fala que Deus dá e distribui a cada um como o quer. Como quer. Da maneira que lhe apraz. Da maneira que lhe convém. Também outra coisa que nós precisamos compreender. Bom, Marcos acabou de mandar aqui na página da igreja, ó, Zacarias 4, verso 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Olha aí, todos na mesma comunhão, você vê? Coisa gostosa. Como atirar pérola aos porcos. Exatamente. Você sabia que na palavra teve libertação de lunático? A palavra conta, libertação de um lunático. Ah, então existia lunático? Então existiam os bitolados, Paulinho? Existia. E você pensa que Deus se agrada disso? Você acha que viver em espírito é o dia inteiro suba na vassoura e anda, ripa lá pra trás, cata lá malha e sai? Você acha que é isso? Você acha mesmo? Você tá passando vergonha e envergonhando o nome do Senhor Jesus. Não, não é isso. Não é isso estar na presença de Deus. Sabe o que é estar na presença de Deus? É ver pegar o fogo, por exemplo, ver pegar o fogo no mundo. Você ter tudo pra amarrar a maior tempestade dentro da sua, quebrar o pau com a esposa, com o esposo, e pôr fogo no filho, e xingar a sogra, e respirar fundo e dizer amém, Senhor, hoje tá ruim, mas amanhã vai melhorar. Ah, isso é estar em Cristo. Só que é difícil. Ah, irmão Rodrigo, mas é difícil, mas quem falou que seria fácil? Se fosse fácil, o céu você comprava na feira. Dá 2 quilos de céu aí pra mim, por favor. E pronto. É dificinho, dificilzão, aliás.
Ser crente vai muito mais além de batismo, muito mais além de eu aqui estar pregando a palavra, muito mais além até de oração. Que viver, pregar uma coisa, viver é outra coisa, completamente diferente. E 99,9% das vezes que Deus manda essas palavras instruindo, ou 100% mais um, nós os pregadores, nós que estamos aqui pregando a palavra, somos os primeiros a levar as sapatada. Afinal, nós estamos pregando a palavra, nós estamos diante do povo. E eu estava falando, não é muito difícil ver Deus. A Marmara falou, não é impossível. Verdade, Marmara, não é. Aliás, é possível, porque a própria palavra fala, todas as coisas são possíveis àqueles que amam a Deus. Bruno falou aqui, o céu é conquistado à força. Aí vale acrescentar, de vontade de quem quer. O céu é conquistado à força, de vontade de quem quer. Então, porque o próprio Senhor disse, vinde a mim. Vai ter que ter o vinde. Vai ter que ter o vinde. A pessoa vai ter que procurar o Senhor. Hoje, amanhã. Sabe por quê? Na hora do aperto, todo mundo fala, meu Deus do céu. Uai. Agora você lembrou de Deus. Enfim. Por que eu quero... Deus trouxe essa palavra, eu quero, da forma mais clara possível, elucidar toda a Irmandade, para que, com tudo isso, você não esmoreça servindo a Deus, como quem está malhando ferro frio, como quem está fazendo uma coisa que não tem resultado, que não tem propósito, que não tem resposta. Senhor, eu estou fazendo, mas nada acontece, eu estou falando, eu estou orando. Não, pera, calma. Não é assim. Calma, peraí. Primeiro que o que é carne puxa para carne. O que é espírito puxa para o espírito. Então, o propósito da tua salvação. Salvação, céu, Deus, espírito espiritual. Opa. Carro, casa, dinheiro, casa, apartamento, viagem, conquista, matéria. Tem faculdade para isso, tem trabalho para isso, tem investimento para aquilo. Tem até a lotérica aí, que é do cão, mas problema seu. Então o que eu quero dizer aqui, lá em Mateus fala, juntai tesouros no céu, onde as traças não roem e os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Espiritual, material. É igual fazer negócio com crente. Ó, irmão, vou comprar essa casa aqui, vou te pagar 10 prestação de R$1, tá bom? Tá bom. Aí cheguei no dia de pagar a prestação, falou, irmão, Deus abençoe. Não. Amém. Mas você me deve R$1. Fazer negócio com crente, 90% das vezes, perdeu o dinheiro e perdeu o irmão. Pode. Eu tenho, se eu pedir aqui no Zap, eu vou achar pelo menos 30 que vai dizer, irmão, verdade, já passei por isso. Ontem um irmão, permita-me dizer o nome que eu não quero expor, falou, irmão, eu tava ouvindo uma programação, e aí o irmão lá tava falando de oração e tal, e que ele ia orar para Deus mostrar o que tinha na minha vida, se tinha maldição hereditária. Aí, olhem vocês, Paulinho, escuta essa aqui que eu não te falei. Então você passa seu nome completo e sua data de nascimento. Aí o irmão vai orar e com esses dados, Deus vai mostrar para ele como que é a tua vida, meio que um mapa astral evangélico. Será que não existe isso, né? Uma macumbinha gospel, assim, um ciganismo, um tarô, como é que chama? O que mais que faz? Carteado.
Quais búzios? Búzia, você tem uma maldição hereditária que veio lá de Dom Pedro I. E isso é macumba, irmão. Sincretismo. Ei, irmão Ronaldo. Deus que pôs esse Ronaldo na minha vida mesmo. Sincretismo religioso. Exatamente. E aí orou, dali 2 ou 3 dias, olha, Deus me mostra que tem uma maldição hereditária. Então, peraí, Deus reúne dados, eu reúno dados da sua vida. Ó, senhora, esse aqui é o irmão João Francisco da Silva Xavier, ele nasceu 1/8/1960, às 14h38, ele é câncer ascendente em não sei o que lá. Aí Deus responde, então, meu filho, diz pra ele que tem um karma e que no ninho de mafagafo tinha 5 mafagafinhas. Ai, Jesus. Bom, aí o irmão ouviu. Ele falou, vou subir 7, não sei se foi sexta não, perdoe. 7 semanas no monte pra orar pela sua vida. E papapá, e vai dar certo, e não sei o que lá, e sobe, desce, e papapá. E no final do áudio diz, você vai fazer um propósito de R$1.000 na minha conta. Acho que eu falei ontem no culto, né, irmã Mara? Nós comentamos sobre isso. E aí o trem vai pegar. Ou seja, tá paga a consulta do tarólogo evangélico. E se o irmão faz, que não foi o caso, o irmão é um homem esclarecido, fala, tá, legal, obrigado, viu? Passa mais tarde. Mandou uma de 18 minutos pro irmão, porque tem que ser bem falado. Um vendedor tem que vender bem seu produto. Então ele falou 18 minutos e em 5 segundos ele deu o bote, entendeu? E a pessoa cai e nem percebe. O que eu estou dizendo eu posso provar. Eu tenho os áudios aqui que o irmão me mandou. E quando a gente cai nisso, e Deus pode operar pelos R$1.000? Nunca. Mas pela nossa fé, sim. Ou quando é um propósito feito por fé e não por troca, que isso é mais do que claro do que quero uma troca. Me paga que eu vou orar por você. E vai dar certo. Já puxei seu mapa astral aqui, ó. Já tá aqui, ó. Tá tudo prontinho. E aí depois, o irmão cairia em confusão, em contradição, em descrédito diante de Deus. E sabe o que acontece, Paulão? A alma morre, meu filho. Mas morre bem morridinha. No sentido de perder a fé, né? Que a alma não morre, né? Ela vive para condenação, para salvação. E aí a palavra fala sobre isso. Que é mais fácil conquistar uma cidade do que uma alma batida. Vamos abrir nossos olhos espirituais? Vamos mandar aqui no zap pro irmão Rodrigo, se vocês estão compreendendo a palavra, e dizer assim, eu serei mais espiritual. Que tal? Eu serei mais espiritual. Oh, glória a Jesus. Serei mais espiritual, Senhor. Eu terei uma visão espiritual das coisas. Será que é aquela pessoa mesmo que quer me atacar? Ou é alguma coisa que está se aproveitando daquele ensejo? Hein? Porque se isso acontecer, se nós começarmos a ver as coisas desse jeito, nós do ministério vamos, e o ministério vamos parar tanto de resolver causa de briga de irmão, de briga de ministério, de briga de pastor, vai parar tanto de uma igreja fundar outra. Começar da nossa. Vai começar da nossa. Então, nós estamos ligados em espírito. Nós servimos o mesmo Deus. Estamos falando da mesma coisa. Ora, bola pra frente, vamos servir o Senhor. Então, irmão, manda mesmo, em nome de Jesus. Eu serei mais espiritual. Vocês têm coragem de ir lá no Face e pôr a hashtag Hora da Bênção CCA? Difícil, né? Põe lá, eu serei mais espiritual. E essa visão vai ser tão ampliada. Jesus, irmão, Deus está mostrando tanta coisa boa por essa palavra, irmão.
Nossa, Deus, como Deus está trabalhando nessa programação, irmão. Toda a glória seja dada a Deus. Mas como o povo de Deus está sendo livre e está adorando a Deus tranquilo, em paz, sem opressão, sem medo, sem julgamento, se despindo de todos os seus conceitos, ou até pré-conceito, bem em paz, bem, sabe aquela adoração gostosa? É como se você fosse um índio. Como se você vivesse isolado no mundo, sabe? Só a Deus, por Deus e para Deus. Sem medo de se entregar, sem medo de adorar. Nem aí para quem te olha, nem aí para quem acha que tá certo ou tá errado. Nem aí para o que falam a teu respeito. Tô nem aí, eu quero saber quem pintou a zebra não, eu quero é o restinho da tinta. Sabe, Paulinho? Como uma criança, a palavra de Deus é tão santa. Paulinho de Deus, 7,15. A palavra de Deus é tão santa. Quanto tempo tem outra palavra, Paulinho? Tem 26. Jesus. Que o Senhor falou, estavam as crianças em volta do mestre e alguém quis tirá-las porque incomodava, parecia incomodar. E o mestre diz, de maneira nenhuma os repreendais. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Em verdade vos digo que quem não se tornar como um menino, não poderá ver a Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Por que como um menino? Despretensioso, desprendido, desprovido de malícia. Você dá um supapo do menino, ele chora, daqui a pouco você chama, ele vem de novo. Ele não tem tempo para guardar rancor, ele tem tanta vida, ele tem tanta energia, ele tem tanta inocência, que esses sentimentos não acham lugar no seu coração. Não conheço um ser humano com essa qualidade. Na sua totalidade, não. Senão nós nos aborreceríamos, nós não nos ressentiríamos, ou não, Paulinho? Começar do bonitinho aqui da Balachita, irmão Rodrigo, começar de mim. Mas nós estamos tentando. Pelo menos tentando, Deus fala, opa, esse tarde esforço que eu te ajudarei funciona, viu, irmão? Então, irmão, que essa manhã nós sejamos mais espirituais. É só o que a palavra quer de nós. É só o que a palavra quer de nós. Que nós sejamos mais espirituais na presença de Deus. Pronto. Não é nada do outro mundo, não. É que nós sejamos mais espirituais. Simples assim. E essa manhã, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. E nessa manhã Deus te disse, se você quiser, eu vou te fazer mais espiritual. Você aceita, Paulinho? Com certeza, irmão. Deus te fazer mais espiritual? Amém. Já pensou, cara, que grandeza seria se nós conseguíssemos? Quanta coisa nós iríamos ver? Quanta coisa nós iríamos alcançar? Ei, meus irmãos, vocês que estão ouvindo a palavra agora aqui, que sejamos todos a partir de hoje mais espirituais. Agora eu entendo por quê Deus mudou o andamento aqui da programação para que esses louvores fossem nessa comunhão gostosa, para a gente baixar um pouco a bola, né, como falam por aí, essa adrenalina desse dia a dia, e falar, tem uma alma aí dentro, viu, cara? Tem uma alma aí dentro que precisa de Deus. Se liga que ela tá morrendo. É quando a gente fala, irmão, vem congregar. Mas, irmão, quando Deus preparar, eu vou. Beleza. Tá certinho. Quando você precisar, aí Deus vai ver. Deixa eu ver aqui na minha lista de prioridade que lugar você está. É o louvor prioridade, né? Isso é ser mais espiritual. Perdoa, meu irmão, mas é a palavra. Eu acho que é hora de você dar mais prioridade a Deus. Só acho. Está patinando nesse atoledo? Ou nesse atoleiro? Porque as suas prioridades estão meio invertidas. Só acho. Dá uma olhada. Pode ser que não. Mas se você constatar que é isso,
Porque depois que inventaram a história que Deus está em todo lugar, tá dando um trabalho para pôr essa crentaiada na igreja? Deus está em todo lugar. Deus é obrigado a andar atrás de você, né? Não é você que tem que ir na presença de Deus, não. É Ele que tem que ficar andando atrás de você. Pensa bem sobre isso. Reflita bem sobre essa questão e vê se não tem sentido. Se tiver sentido para você, seja mais espiritual. Hoje tem culto. E sabe o que é o problema? Se a gente quiser, a gente consegue. O pior não é... Porque como Deus conhece tudo, quando é impossível, é impossível. Não há o que se fazer. O triste é que 99% das vezes é possível estar na presença de Deus. De um jeito ou de outro, é possível. Mas ontem a irmã Dulce fez uma coisa na Alphaville que eu fiquei impressionado. Sabe que hora ela chegou? Nós estávamos fazendo a última oração. Ela participou 5 minutos do culto só. À tarde. Saiu do trabalho correndo, chegou lá. Ai, mas eu vim, irmão. Glória a Deus. Ela foi até para levar a oferta dela. Saiu lá de Osasco, pegou ônibus, pegou trem, deve ter pego Uber, porque ela não veio no transporte. Chegou, era 3 e pouco, 3h15, 3h20. O culto acaba 3h30. Mas veio. Então, quando a gente quer, dá certo. A irmã Núbia vem lá de São Mateus, vem conhecendo São Paulo inteiro. Ela conhece cada centímetro aqui de São Paulo. A irmã Daiane vem lá de Cotia, sai de casa 10 horas da manhã para congregar às 2 terça-feira aqui. Chega em casa às 6, 7 horas da noite. A irmã Francisca vem lá de Mauá. A irmã Adriana vem lá de Mauá. Aqui no Alphaville, no fim do mundo. Por causa dos meus lindos olhos azuis? Evidente que não é o caso. Porque quando a gente quer, a gente faz 7h21, vambora. Então é simples assim. Então ouça essa palavra no teu coração e seja mais espiritual. E se você fizer assim, te diz Deus essa manhã: o que não subiu na sua mente, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então você vai mandar aqui agora. Se você aceita essa palavra, se você aceita essa condição, você vai mandar aqui: eu viverei o meu milagre. Em nome de Jesus Cristo. Manda agora que nós estamos encerrando a palavra. Se você aceita isso, manda: eu viverei o meu milagre. É a palavra. Deus seja louvado.